Teve um camarada que me perguntou nos comentários o que ele vai encontrar lá na ESA, tipo de instrução, esse tipo de coisa. Cara, até peço desculpas, já é a segunda vez que ele comenta sobre isso, eu não tinha feito da primeira vez, mas por que eu não fiz da primeira vez? E agora eu vou tentar fazer, mas eu não garanto. Por quê? Você vai viver um universo de coisas, cara. Você vai acordar de manhã cedo, vai acontecer uma porrada de coisa durante um dia, mas muita coisa. Aí quando você vê é meio-dia, velho, passou muita coisa, e você só perdeu amanhã, e só acabou de manhã. Aí você tem a tarde inteira, aí você tem a agenda. Aí às vezes você tem instrução que à noite, e vara à noite às vezes. Então, na bucha, cara, você vai dormir 10 horas da noite, vai acordar às 5 da manhã, isso nos dias normais. Então, acontece muita coisa, por isso que é tão difícil falar sobre isso. Mas eu vou falar por cima. Lembrando que o que eu falar é o que eu consigo lembrar da minha ESA, porque foi em 2018 e 2019. E muita coisa já pode ter mudado. Mas eu acredito que o cerne, o núcleo da parada continua a mesma coisa. Vamos lá, cara. No período básico, o que aconteceu na minha formação? Nós aprendemos do zero o que é ser militar, começando por instruções de ordem unida. Se você já foi soldado, você sabe que a primeira coisa que você aprende quando chega no quartel é ordem unida. É uma instrução em cima da outra de ordem unida, mesmo de camiseta branca e calça jeans. Mas diferente da vida do soldado, o primeiro dia ali é muito... Deixa eu só ligar o ar-condicionado aqui. Ó a caixa que ainda não saiu daqui. Esse vídeo provavelmente está indo mais pra frente, eu já vou estar no meio da mudança. Eu acho que esse vídeo aqui vai ser lançado no dia 5. Eu tô gravando no dia 31 de janeiro. Pra quem não sabe, dia 5 pro dia 6 eu tô pegando avião pra viajar. E aí por isso que tá a caixa aqui ainda, tá? Mas eu vou fazer uma série de vídeos porque eu sei que esses próximos dias vão ser um pouco difíceis. Desde já peço pra você curtir esse vídeo, comentar, porque se eu não falo agora, vocês não fazem, né? Então curte esse vídeo, comenta e se inscreve no canal. Vamos lá. Então, rapaziada, a primeira coisa que você vai aprender é ordem unida. O que é ordem unida? É marchar, cara. É marcha. Por que você vai aprender isso de início? Porque vai ter a entrada ao portão. É uma entrada simbólica, a primeira entrada no quartel. Por que é simbólico? Porque você já entrou, você está a semana inteira ali dentro aprendendo a fazer a parada. Só que é o dia em que você realmente se torna militar. A primeira semana você não é militar. A primeira semana você ainda é um candidato, você ainda é civil. Existe um dia que vai ser chamado para todo o resto da sua vida como a data de praça, que é o dia em que você virou praça. Todos os militares, todos, até oficial, Gabriel, sim, até oficial. O oficial, até ele virar oficial, ele é praça. Quando ele é aluno, quando ele é cadete, ele é praça. Então, todos os militares têm a sua data de praça, a data que ele vira praça. Naquele dia tem a entrada simbólica, que é um desfile, os pais vão estar lá, que os seus convidados, para ver um desfile de entrada. Na minha época era de terno e gravata, a gente estava de terno preto, camiseta branca, a gravata eu não lembro nem se tinha gravata, na verdade, mas é nessa pegada. E dali a gente tinha isso, terminava o desfile, formatura, entrada no pátio, saía de lá, aí a gente já vestia a farda, aquela farda do sub ridícula, e daí os familiares e convidados já viam a gente pela primeira vez na vida, entre aspas, porque você já provou essa farda e tudo mais, mas é a primeira vez como militar fardado, tá bom? Então essa é uma das primeiras atividades. Aí depois disso, cara, você vai ter ensino, você vai continuar tendo instruções de ordem unida em primeiro lugar, porque a ordem unida, um sargento, ele tem que ser um exímio conhecedor de ordem unida, que é uma coisa que ninguém vai fugir, todo mundo vai ter que ensinar a ordem unida para algum civil que virou recruta ou que virou qualquer outra coisa. Então em algum momento você vai ter que dar essa instrução, então você tem que ser um cara muito bom e você vai participar o resto da sua vida por muita atividade de ordem unida. Mas enfim, outras coisas, senão o vídeo vai ficar muito longo, eu tô dando acelerado aqui. Outra coisa que você vai fazer, você vai ter seus primeiros exercícios físicos, você vai ter o seu TFM, você vai fazer isso todo santo dia, todo dia você vai fazer TFM, é por isso que eu digo pra você que tem que comprar um tênis bom. Não é a parada que você vai economizar, não é no tênis, você vai comprar um tênis bom de qualidade de corrida, voltado para sua pisada, que cada um tem uma pisada diferente, a pisada é quase uma impressão digital. Mas tem tênis que vai compensar quem pisa para fora, outros que pisam para dentro e outros que pisam neutro. Pronto, eu piso para fora, eu sempre compro um tênis voltado para isso, para compensar, porque senão meu joelho e minha canela vai pro barro. Enfim,
Vamos continuar. Aí, tô falando, é impossível falar sobre essas atividades. Por isso que eu não queria fazer esse vídeo. Mas como o camarada pediu 2 vezes, tô fazendo esse vídeo. O que você vai mais aprender no período básico? Cara, você vai atirar de fuzil pela primeira vez, você vai aprender a desmontar ele, você vai aprender a atirar de pistola, você vai atirar de pistola, você vai ter várias instruções, você vai ter instrução individual básica, que são coisas bem rolhas, que pra gente é rolha, né? Por exemplo, coisas muito individuais. A instrução já diz, né? Individual básica. São coisas muito básicas e coisas individuais, não são coisas que o coletivo tem que fazer. Então, como é a toca, como você tem que cavar uma toca, no caso depois mais tarde, você vai entender por que daquilo. Porque você tem a posição defensiva num contexto de guerra, onde você tem a posição defensiva, a infantaria é obrigada a cavar toque, não só a infantaria, na verdade, qualquer militar que esteja numa posição defensiva X vai ter que cavar sua toca individual para proteção individual. Às vezes a toca no máximo ali para 2 homens, e então são coisas assim que você vai aprender, entendeu? São coisas simples, orientação, que é individual também, são coisas muito simples voltadas para você. Você vai ter também seu primeiro contato com patrulha, que daí sim já é mais coletivo, porque toda arma, toda especialidade vai ter isso. Então vai ter o campo de instrução individual básica, onde você vai ficar uma semana só tendo instrução disso no campo, e muito pesado, carregando mochila, puxando canções, passando frio. Se você for para Blumenau, você vai passar um frio desgraçado, o Alegrete vai passar um frio desgraçado. Deixa eu ver. Eu lembro de patrulha, que se não me engano, cara, se não me falha a memória, eu sou muito ruim para lembrar essas coisas. Mas tinha o GLO também, que é garantia da lei e da ordem, enquanto patrulha é uma operação de guerra. Garantia da lei e da ordem é quando você está no contexto de não guerra. Ou seja, às vezes o exército já foi utilizado no Rio de Janeiro em 2014. 2014 não, cara, que viagem. Na época do Michel Temer, teve uma intervenção federal. Foi puro GLO. Podia chegar o exército lá atirando em todo mundo e matando todo mundo? Não, é população, é outra lei. Não é a mesma coisa, não é uma posição defensiva, uma posição ofensiva, são outras coisas. Então são coisas que você vai aprender também, tá bom? Cara, você vai aprender muito mais coisa, tá? Muito mais coisa, mas eu tô tentando aqui passar pra você o básico, o máximo que dá pra fazer aqui, ó. Tem 7 minutos e meio de vídeo, não dá pra ficar falando tudo em detalhes e nem vou lembrar de tudo também. Mas você vai passar pelo seu TAF, se não me engano você tem o TAF formativo antes, acho que tem os 2 TAFs formativos antes, que não valem nota, só para você saber como você está se saindo no TAF, e depois o último valendo nota final, aí é barro, foi, go, no go, fire, no fire. Se você tiver num bom básico, no nosso caso a gente teve uma oportunidade que nenhum outro básico teve, que foi lançar granada de mão. Gabriel, granada de pedrinha eu lancei. Não, cara, a gente lançou granada de mão real. Então você puxava a granada e jogava, tinha lá o campo, lá em Curitiba, eu esqueci agora o nome do campo que tem lá. Cara, não tô falando, minha memória é foda. Eu tenho para lembrar de algumas coisas, eu acho que ao longo do tempo eu tive que excluir outras, e alguma dessas coisas foi isso. Nome do campo que eu fui lá no Paraná, que ele é muito famoso. Se você é do Sul, com certeza você sabe qual é o campo que eu tô falando. Que é onde você pode lançar granada. E daí lá o batalhão 23BI tinha granada de mão, a gente lançou granada de mão. E além disso, a gente lançou granada de fuzil, tá ligado? Se você já jogou Call of Duty Black Ops, você vai... Ó a antigueira aqui, Call of Duty Black Ops, Play 3. Você vai botar, você tem lá tem a opção de você mudar o seu armamento e botar a granada de bocal, chamada de granada de bocal, no fuzil. Então a gente pôde fazer isso também. Não só lancei granada de mão, como lancei granada de bocal, beleza? Aí você vai ter várias outras atividades, cara, muita coisa mesmo, chega a ser absurdo. Quando você for para ESA ou para ESLOG, a história muda. Por que a história muda? Porque depende para qual escola você foi, ou CIAVEX, para qual escola você foi. Então cada escola ela tem um jeito diferente de tocar o barco. Por exemplo, a ESLOG muito mais parece uma EAR do que uma ESA. E eu sei que vai ter gente aí que é da ESLOG, vai ficar boladinho, vai ficar se tremendo todo, puto pra caraca, já até apertou o dislike. Mas é verdade, rapaziada, vocês sabem disso, vocês também escolheram logística por causa disso. Um dos objetivos foi esse. Obviamente entre os vários motivos, mas um deles era porque, não queria uma formação espartana, é um fato. E em compensação na ESA já é uma escola
de guerra, vamos dizer assim. É uma escola que você vai aprender são armas de combate de fato. Então vai puxar muito mais por você, quanto a psicológico, quanto a físico, quanto a um monte de coisa. Gabriel, ano passado não foi assim. Beleza, eu não tava aí ano passado, irmão. Eu não sou nem CFGS, o meu era CFS. Eu fui o último CFS, pra tu ver como eu sou antigo. Então, cara, você vai passar por muita coisa. Olhando pra infantaria, se eu não me engano, nós tivemos em 10 meses de formação, porque você tira as férias ali e tal, de fevereiro a 29 de novembro foi quando a gente foi promovido a terceiro sargento e acabou o curso de vez. Eu acho que foi em torno de 9 ou 10 campos, tá? Então teve campo para caceta. Por quê? Mas porque a gente é infantaria. O pessoal de comunicações não teve essa mesma quantidade de campos e os campos eram completamente diferentes. Agora, na ESA, você vai ter muito mais conteúdo voltado para a sua formação e voltado para a doutrina militar. Como assim? Enquanto lá no básico são coisas básicas, coisas um tanto quanto individuais do militar, que todo militar tem que saber, todos, sem exceção, agora a gente está olhando para a infantaria. Então a posição ofensiva, como a gente faz uma posição defensiva. Então vai ter o campo de off-def. No nosso ano teve 2 campos de off-def. O que é off? De ofensiva e defensiva. Então em algum momento uma companhia pegava posições ofensivas e missões ofensivas, enquanto a outra companhia defendia, fazia as posições defensivas em uma determinada posição defensiva. E nisso aí vai ter várias instruções, várias coisas. E o dia a dia na ESA não muda. Quando você está na ESA, quando você não está no campo, você está na ESA, você vai ter instruções normalmente. Você vai acordar de manhã cedo, você vai passar pela inspeção, aquela coisa do período básico que você acha que acabou, não vai acabar. Pelo menos meu ano não acabou. Meu ano continuou até o último dia. Inspeção, vai olhar para você, vai ter seu TF, vai pro café da manhã, não tá bom, a canção foi baixa, alguém desalinhou, a contagem não tá boa, volta, aí voltava tudo de novo, daí a gente tinha que fazer todo o percurso de novo. E foi assim até o último dia, rapaziada. Até o último dia. Então o dia a dia na ESA, cara, são instruções teóricas e no básico também, são instruções teóricas, uma prática ou outra ali, mas aquela prática dentro do batalhão, para você aplicar no campo. No campo é que você vai colocar aquela atividade, aquilo que você aprendeu, no terreno. E tem gente que termina a formação sem entender isso. Cara, a gente teve lá instrução sobre morteiro 60, morteiro 81, morteiro 120. Chegou lá no campo, a gente deu tiro real de morteiro 120. Com munição iluminativa. Não sei nem se eu estou falando os nomes certos, cara. Faz tanto tempo que, ó, eu tô na selva aqui, eu não tive contato com morteiro, não fui pra CCAP. Mas, só para vocês entenderem. Então a gente teve a instrução teórica, a gente teve prova e teve depois a prática de tudo. Então tudo que você tiver, cara, todas as instruções que você tiver na teórica, provavelmente vai cair na sua prova e provavelmente vai ter uma prática sobre aquilo, tá bom? Então já fica a minha dica aqui, ó, você tem que prestar atenção na instrução, porque se você prestar atenção na instrução, por pior que seja o instrutor, porque nem sempre o instrutor vai ser um cara bom, um cara que tá na maior vontade do mundo para dar aula, você já participou você já fez ensino médio, você já teve um colégio, você sabe como é que funciona. Tem professor que é bom, tem professor que é ruim, cara, não muda. O exército é um recorte da sociedade. Melhora algumas coisas por causa da formação e tudo mais. Aquele cara provavelmente é melhor do que ele era antigamente, em alguns pontos, talvez em outros ele deu até uma piorada, mas é um recorte da sociedade, cara. Vai ter instrutor que tu não vai entender, vai ter instrutor que tu vai entender, vai ter instrutor que não vai ter muita paciência para te explicar. E daí você tá num ambiente militar, onde tudo é muito ríspido, tudo é muito rígido, tudo você não entendeu, você que é o bizonho e já toma um xingamento ali de graça. E faz parte da formação, cara. Por incrível que pareça, hoje em dia eu olho pra trás e digo, faz parte da formação, não é babaquice não, faz parte. E é isso, rapaziada, você vai passar por esse tipo de coisa. Eu fiz um resumão absurdo aqui do que eu lembrava da minha mente e falei o mais rápido possível, e mesmo assim a gente tem 15 minutos de vídeo praticamente. Não esquece de curtir esse vídeo, de comentar aqui que tipo de vídeo você quer ver. Lembrando que esse vídeo deve estar indo ao ar no dia 5. Você deve estar vendo alguns vídeos a mais meu com essa camiseta, porque eu estou fazendo mais vídeos hoje no dia... Que dia é hoje, meu?
no dia 31 de janeiro, por causa da minha transferência, como vocês já sabem, que eu fui transferido e eu tô saindo de Manaus e eu tô levando um monte de coisa, gato, mulher, papagaio, filho, cara, eu tô levando uma televisão no avião, você tem noção disso? E eu vou sair muito no sanhaço porque eu tenho um compromisso que termina 11 da noite do dia 5 e o meu voo é 1 da manhã do dia 6, então só por maravilha. Então eu vou estar bem na correria, bem no sanhaço. E por isso que eu tô fazendo vários vídeos, um seguido do outro, aproveitando o momento aqui que não tem ninguém na casa aqui da minha sogra, pra gente poder falar alto e tudo mais. Não esquece de curtir o vídeo, cara, é a única coisa que eu te peço. Eu não te peço dinheiro, eu não tô te vendendo nada, só peço que você curta esse vídeo. Valeu, grande abraço, fui!